olha só isso aqui, porque muita gente acaba descobrindo tarde demais. Imagina, você passa semanas ali construindo o produto, aí na hora de integrar pagamentos, você escolhe o primeiro gateway que aparece. E pouco tempo depois, tá lá reescrevendo tudo, porque a API é uma bagunça, a documentação tá desatualizada e o suporte não responde. E infraestrutura de pagamento é uma das decisões que mais dói quando a gente erra. Por isso vale a pena conhecer a AppMax, que tem API bem documentada, ambiente de teste, webhooks com retry, antifraude com machine learning, split nativo e recorrência. Tudo o que um produto sério precisa desde o início. E seguidor do Código Fonte TV que integra pela API tem Pix com taxa zero. O link tá na descrição. Finalmente, depois de anos, foi aprovado, pelo menos em uma comissão, autorização para os desenvolvedores, nós, os programadores, podermos utilizar MEI. E a gente quer fazer uma análise completa e saber, obviamente, da sua opinião, dos prós e dos contras disso tudo. Então pega o seu café e vem com a gente mais esse CDF Café. Seja bem-vindo! Se você ainda não segue o Código Fonte, te convido então a você se inscrever, dar o like aqui nesse vídeo e pegar o seu café, obviamente, para bater esse papo com a gente. Esse aqui é o espaço para a gente discutir exatamente esses temas. Mercado de trabalho, legislação e tudo que envolve a nossa área. Acho que vale a pena a gente começar colocando todo mundo na mesma página. Vai que você não sabe o que é o MEI, que é o microempreendedor individual. Ele foi criado lá em 2008 e a ideia era justamente reduzir a informalidade e inserir pequenos negócios na economia formal. Imagina, né? Aqui no Brasil você tem milhões de brasileiros que trabalham como costureiro, eletricista, chaveiro e todo mundo ficava de fora. Então o MEI veio justamente para simplificar que esse tipo de atividades conseguissem trabalhar de uma forma mais organizada e tendo o seu próprio CNPJ. E tem vantagens de se ter o CNPJ, né? Porque você de fato vira um empreendedor, você pode emitir nota fiscal, pode abrir conta PJ, você consegue crédito, você consegue vender para a empresa, até participar de licitações. Ou seja, o MEI ele acabou sendo também pensado como uma política de desenvolvimento econômico. E existe uma briga aí já há muitos anos para inserir algumas atividades, incluindo os desenvolvedores. Como é uma atividade intelectual, muita gente até diz que isso não deveria estar incluso, né, nesse tipo de atividade e nesse tipo de empresa. Mas foi feita ali a proposta pelo deputado Kim Kataguiri e foi aprovada numa comissão. E a gente quer, obviamente, analisar tudo isso com você, porque ainda existem muitos passos a serem seguidos. Uma primeira fase já foi feita, foi votada na comissão, mas ainda tem muita coisa para rolar até isso ser efetivado. Até porque não é a primeira vez que se discute essa inclusão dos programadores e desenvolvedores de software no MEI. E das outras vezes isso acabou morrendo no meio do caminho. Espero que dessa vez dê certo. Voltando um pouquinho aqui só a falar do MEI como um todo, outra parte interessante dele é que ele simplifica a arrecadação. Então ele tem um valor mensal, um DAS mensal para se pagar, onde uma taxa ali, pelo menos nesse ano, ela fica em torno de R$ 82 e R$ 87. Então realmente simplifica, porque você não fica atrelado a quanto você está faturando de valores, e sim a esse valor fixo. E esse aqui é o projeto, ó, é o PLP 25-2026, então se você quiser acompanhar, é esse cara que você tem que olhar, tá bom? Ele foi apresentado em fevereiro, então tá fresquinho aí e, obviamente, tem que passar por comissões, plenário e etc. Só que quando a gente olha aqui o texto, vamos dar uma olhadinha aqui, ele inclui algumas atividades, olha só, desenvolvimento de programas de computador, desenvolvimento e licenciamento de programas, pô, tá tudo certo aqui, suporte técnico, e no final tem aqui, aparentemente é um jabuti, você pode me corrigir se eu estiver errado, ó. Empresário individual que exerça atividade de comercialização e processamento de produtos de natureza extrativista. Aí tem uma coisa um pouquinho extra, tá? O máximo que eu consegui pegar, sei lá, foi um scrapping de dados, é isso? Que é o... Acredito que não, né? Pessoa especialista em web scrapping, né? É. Mas olha só, as atividades previstas nessa lei, isso ele botou as atividades, mas não necessariamente são os códigos das atividades econômicas, né? O famoso CNAE. Isso tudo aí vai ter que ser olhado, obviamente, pela comissão e adequar ao CNAE equivalente. E aqui as atividades, ela também vai ter que seguir as regras já previstas no MEI. E um dos pontos aqui que a gente quer discutir com você é justamente sobre o limite anual de receita, tá? Isso aí, na minha visão, pode causar algumas distorções.
Obviamente tem um lado bom, mas tem um lado que pode causar distorção. A vedação, outra coisa é a vedação à participação em outra pessoa jurídica. Então, se você é sócio já de alguma outra empresa, você não pode ser MEI. Mas se você tiver com carteira assinada, CLT, você pode participar. Então, obviamente tem vantagens. Porque se você, por exemplo, está trabalhando em algum lugar e você quer prestar um serviço, quer fazer um freela, por exemplo, ou quer fazer algum outro tipo de atividade com programação, às vezes você é CLT em uma outra profissão, mas quer atuar como MEI, como um programador, isso acontece muito, dá para ser também. E você, pelo MEI, ainda pode contratar até um empregado. E tem ali as demais disposições aplicáveis ao regime do MEI. Bom, se você já conhece a mecânica do MEI, você sabe que tudo isso vai passar a se aplicar a profissionais da área de desenvolvimento que entrem como MEI, né? A gente pode ver aqui a justificativa do projeto, que, na minha visão, é muito pertinente. Desde a edição da norma, a economia brasileira passou por economia mundial, né? Passou por profunda transformação estrutural decorrente da digitalização de serviços e da expansão da economia do conhecimento. As atividades de programação e desenvolvimento de software tornaram-se centrais para a dinâmica econômica, sendo exercidas frequentemente de forma autônoma, individual e com baixa estrutura operacional. Então, é bem verdade, ainda mais hoje com inteligência artificial, que atividades de programação está abrindo o leque para muitas pessoas e muitos profissionais, e eu acho que isso vem no momento bom realmente. Ou seja, justifica de fato esse enquadramento que está sendo solicitado, né? Mas vamos dar uma olhadinha então no famigerado artigo 18A lá da lei, né? E ele diz justamente que o faturamento anual ele é limitado, o teto, né, de faturamento anual para MEI é de R$ 81 mil, o que daria aí um equivalente a R$ 6.700 por mês. E você pode pensar, obviamente, tem muita gente que vai falar, poxa, para um iniciante isso é sensacional, é um valor incrível. Eu concordo. Sim. Ou para quem está fazendo freela também é excelente, né? Justamente porque você já tem ali, às vezes, um tempo ocupado exercendo seu papel como CLT e vai conseguir complementar. Então, é muito bem-vindo nesse lado. Mas a gente entende que para profissionais que estão um pouquinho mais avançados na carreira, como a nossa carreira tende a pagar melhores salários, rapidamente esse limite é atingido, né? Pois é, se você faz freela e tem um CLT, pode ser que seja tranquilo para você, então você vai ficar de boa. Mas quando a gente pensa em um projeto de lei, obviamente eu não sou legislador, mas eu imagino, a gente tem que colocar para dentro, enquadrar o maior número de pessoas possível. Isso quer dizer que eu sou contra esse limite, mas, por exemplo, tem muita gente que fala, eu moro no interior, então meu custo de vida é tranquilo, então esse valor aqui me atende tranquilamente. Eu entendo, mas tem muita gente que não vai ser atendido. Então, a gente tem que pensar nisso como um ganho, obviamente, mas é um primeiro passo. Porque o segundo passo é tentar realmente aumentar esse teto para as pessoas não serem desenquadradas em pouco tempo. Por quê? A gente está falando de R$ 81 mil que foi estabelecido aqui, em 2018 e, se eu não me engano, não foi colocado ainda. Tem um projeto aqui para aumentar, mas ainda não foi votado. É uma proposta, 30/6, ainda fresquinho, não, né? Está fresquinho, ainda não foi votado. Então, o aumento aqui seria de 110 mil até 2027 e 140 mil até 2028. Mas se a gente pensa que esse valor de 81 foi estabelecido lá em 2018, isso aqui não é um ganho. Na verdade, uma reposição de inflação. É uma reposição. E a gente pode até calcular isso. Abrir aqui a calculadora do Banco Central, vou colocar aqui IPCA, então 81 mil, olha só, isso seria o equivalente a 125 mil, porque a inflação nesse período foi de 55,39%, tá vendo? Pois é, ou seja, nesse projeto que estão tentando votar agora, ampliaria de 81 para 110 em 2027, já está defasado. Né? Então, não chegaria a isso. É claro que, como o Gabriel falou, são 2 passos. Primeiro é conseguir colocar os programadores para dentro do MEI. Isso já é uma vitória se de fato acontecer, porque ainda dependem de alguns passos. O segundo passo é conseguir ampliar esse valor do MEI, que vai favorecer não só a gente, mas todas as pessoas que estão enquadradas como MEI. Exato. Né? Os próximos passos, ele será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação, então ainda vai passar por uma outra comissão, e de Constituição e Justiça, mais outra comissão,
e depois pelo plenário para virar lei, e depois ele precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Ou seja, ainda falta bastante. São tá? vários passos muita, ainda, né? É muita discussão. Acredito, assim, tomara que dessa vez isso vingue, mas a gente tem que olhar para o próximo passo, obviamente. Porque se a gente ficar dependendo de uma lei complementar, como essa aqui, ó, para ficar reajustando o valor, rapidamente, tá? 1, 2, 3 anos, esse valor já vai estar defasado e aí as pessoas já vão sentir uma dificuldade de ficar enquadrada dentro do MEI. Entende o que eu quero dizer? Eu estou olhando hoje aqui para uma coisa legal que aconteceu ou que pode acontecer num curto prazo, vamos dizer assim, porque de fevereiro para cá, eu acho que até caminhou rápido, Sim. mas em 2, 3 anos isso pode realmente desatualizar e desestimular até as pessoas a continuarem enquadradas no MEI. Só para complementar aqui, ó, eu abri o Manual de Desenquadramento do MEI da Receita e ele, obviamente, também tem aqui na documentação os R$81 mil como limite, ó, tá vendo? A partir de janeiro de 2018. Então, esse realmente é o valor que está valendo hoje, tá? Mesmo com esses projetos que estão aí de reajuste ou de aumento aí desse teto, ainda não existe. Ele ainda nenhum foi aprovado efetivamente. Bom, na minha visão aqui, o correto já seria não ter um teto fixado como tem, né? Seria o fixo mais o IPCA, que seria justamente o reajuste da inflação. Para mim, isso daí já deveria ser algo automático, senão... Como a tabela do imposto de renda também, não é verdade? Também a mesma coisa, porque nós sabemos que todo ano o nosso valor, o nosso poder de compra acaba reduzindo e quem tenta ajustar um pouquinho isso é a inflação. Então, nada mais justo que esses valores serem indexados pela inflação também, né? E eu queria te mostrar a nossa pesquisa, que nós fazemos todos os anos, e eu vou te mostrar aqui em relação a modelo de trabalho. A gente tem aqui, ó, CLT versus PJ. A gente sabe que na nossa área existe aí uma pejotização grande, mas na nossa pesquisa a maioria atua como CLT, tá? Mas nessa faixa que nós falamos aqui, ó, de 6.700, né, que é esse limite, não é a grande maioria que atua, tá vendo? Então a maioria aqui está atuando acima dessa faixa. Olha. Ou seja, isso aqui corrobora com o que nós falamos, né? De que muitas pessoas vão entrar ali no MEI e conforme forem avançando na carreira, rapidamente vão ser desenquadrados e vão ter que passar para o Simples Nacional ou algum outro tipo de regime tributário. Quando nós abordamos esse assunto lá no compilado, que é o nosso podcast, né? Quando o projeto de lei foi lançado inicialmente, algumas pessoas falaram, nossa, mas tomara que eu tenha esse tipo de problema, de ser desenquadrado. Sim, mas a ideia é que justamente a gente consiga permanecer no MEI por mais tempo, né? Por isso o valor tinha que ser um pouquinho mais alto. Porque se você começa no MEI e você vai para uma ME, por exemplo, você aumenta muito os seus custos. Então, esse aumento de custo, seja de imposto, contabilidade, por exemplo, algumas obrigações que você tem enquanto microempresa, isso tudo pode corroer até o valor que você tem a mais na saída. Então, se você está ali no limite e você sai dele, mas sai pouco do limite, isso quer dizer que você, no fim, no líquido, pode até ganhar menos, receber menos do que no MEI. Então, por isso que quando você sai do limite do MEI, você tem que estar num patamar acima. Pelo menos ali, eu calculo, imagino, de 20% a 30% acima para poder custear, obviamente, estar em um outro regime. Mas, enfim, claro que nós conseguimos ver os benefícios da nossa profissão conseguir ser enquadrada no MEI. Mas a gente quer saber também da sua opinião. O que você acha a respeito disso? Se consegue enxergar alguns pontos que são benéficos e outros que nem tanto, né? E me diz aqui nos comentários, tá? O que você achou do projeto, se você leu o projeto, tá acompanhando e se para você isso vai ser benéfico ou não. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.